Eu sou o Edu Cortez, se essa é a tua primeira vez aqui, eu ensino as estratégias de marketing e vendas que os corretores de seguros aplicam para atrair clientes novos, para não depender de indicação, para não depender de renovação e fazer o teu negócio realmente voar e voar alto. E olha, todo dia eu pego ali um tema para a gente bater um papo, para a gente conversar aqui sobre alguma coisa que você encontra no teu caminho, na tua jornada rumo a fazer 30 vendas em 30 dias. E eu, na semana passada, estava participando de um evento e fiquei presente para uma coisa que pode estar impedindo você, talvez esteja, talvez não. Se você achar que esse tema de hoje não é para você, olha, tranquilo, na quinta que vem sempre vai ter outro tema. Mas para mim, é uma coisa que abriu meus olhos. Eu não estava presente para isso, né? Foi realmente alguma coisa que abriu os meus olhos. Eu nunca falei sobre isso, nunca na minha vida para vocês. E eu acho que hoje era um bom dia para falar. Relutei, viu? Relutei para falar porque é alguma coisa fora da minha zona de conforto. Mas é fora da zona de conforto que a gente cresce. Então eu rapidamente decidi falar sobre isso. E eu sempre começo, vocês já sabem, né? Eu sempre começo o nosso papo tentando trazer alguma frase relacionada ao assunto. E a frase de hoje é do meu livro favorito, cara. Favorito. Vocês devem reconhecer essa frase aqui. Essa frase é o seguinte. Ele diz, abre aspas, e aqui está o meu segredo. E é um segredo simples. O que é essencial é invisível aos olhos. Essa frase aí, para quem conhece, é do Pequeno Príncipe, né? Antoine de Exupéry. E ele diz exatamente isso, né? Existem coisas que são essenciais, ou seja, sem elas, você não chega aonde você quer chegar. E onde eu quero que você chegue é em 30 vendas em 30 dias. E sem alguma coisa que é essencial, você não chega lá. Mas o que é essencial? Invisível aos olhos. E, olha, eu tô nessa parada de ensinar 30 em 30 há muito tempo. Mais de 2 anos nisso. E ao longo dessa jornada, eu vi coisas curiosas, no mínimo curiosas. Talvez você saiba, talvez não, eu sou engenheiro. Eu fui treinado a minha vida inteira e desde o começo eu sempre tive desde o começo, desde criança. Adorei saber, inclusive, fui lá na reunião de pais e mestres, né? Pais e professores do meu filho. Adorei saber, a professora disse, olha, o Duduzinho, ele adora matemática, ele sempre vai e prefere a matemática. Ele tá ali com 6 aninhos, né? Então eu adorei saber, porque eu sempre fui isso, eu sempre fui o cara da matemática, um cara binário. E fui treinado profissionalmente para ser binário, para pensar que é certo ou errado, é 1 ou 0. E uma coisa nunca entrava na minha cabeça. Como que explica que você pega a Kellyanne, por exemplo, que fez 30 vendas de plano de saúde em 30 dias, no segundo mês que ela começou a aplicar o método? Ou então, como a mesma estrutura de campanha, a mesma palavra-chave, a mesma tudo, exatamente as mesmas técnicas geram 30 vendas para um corretor e 3 vendas para o outro. Por que tem pessoas que não tinham um Instagram instalado no celular? Nunca teve o Instagram, não tinha conta do Instagram. E em um mês consegue sair da cabeça desta pessoa técnicas, estratégias novas, inventar estratégias do nada. Ou seja, uma pessoa analfabete consegue achar meios de vender 3 planos de saúde, 3 planos de saúde, sem gastar R$1. Como vocês viram o Ivan fazendo ontem. Só que não é, né? Eu tô falando uma coisa que vocês viram ao vivo ontem. O Ivan falando sobre isso. Então, na minha cabeça era muito difícil entender essas variações. E eu preciso entender, né? Porque eu sou o cara que ensina isso. Então, se eu masterizar isso, eu consigo zerar o jogo. E até sexta-feira passada eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia entender o que era essencial, mas estava invisível para os meus olhos. E talvez está invisível para os teus olhos também. Se você não está conseguindo progredir, está difícil avançar, se você não está conseguindo atrair clientes, talvez é isso. E eu fiquei presente para isso na semana passada. Foi na sexta-feira, eu estava em um evento onde tinham vários palestrantes, e um dos palestrantes nunca tinha ouvido falar dele. Nunca tinha ouvido falar desse cara. O nome dele é até difícil de falar, porque eu conheci o pai dele, mas o filho, espetacular, é o Arthur
Shinyashiki. E ele estava falando que tem algumas coisas que são essenciais e a gente não vê. E ele estava falando que uma dessas coisas essenciais é vencer os demônios internos, os nossos bloqueios internos. E, lamentavelmente, por assim, proteção que os pais fazem e fizeram com a gente lá quando era criança, criam traumas. E que esses traumas a gente carrega eles até a vida adulta. E não é para culpar os pais, mas acontece, são coisas que acontecem. Por exemplo, se você ouviu que dinheiro não cresce em árvore, isso cria, né, ao longo do tempo, isso cria uma mentalidade de escassez. Essas coisas, elas são muito papo de coach, etc., mas elas são verdade. Tanto é que tem muitos estudos sobre isso. Então, eu percebi que... E aí eu fui conversar com outros corretores que são Top Guns, que fizeram 30 em 30, e eu comecei a falar sobre esse assunto. E eu comecei a ver o quanto que é comum isso. Por exemplo, tem muita gente, nesse papo que eu comecei a perceber, tem muita gente que não se acha digno de ter sucesso. Tem muita gente que acha que ganhar dinheiro gera culpa. Tem muita gente que tem medo de pedir uma venda por medo de rejeição, de ouvir o não. Tem muita gente que acredita em escassez, que acredita em concorrência e que o seu sucesso ou fracasso está relacionado ao outro corretor ou não. Tem gente que deixa os pensamentos negativos entrarem na sua cabeça logo de manhã cedo, quando o celular acorda e ela pega essa pessoa, ou ele pega o celular e já vê ali no Instagram aqueles momentos de alegria e as pessoas ostentando e as pessoas fazendo um monte de coisa, já começa o dia se achando um fracasso e leva isso impresso dentro da sua mente ao longo do dia. E aí já zerou a chance de fazer uma venda nesse dia. E aí, no outro dia não faz uma venda, no outro dia não faz. E aí só combina uma coisa com a outra. Então, como isso talvez está te impedindo de chegar no 30 em 30, eu decidi falar sobre isso hoje. E não é o meu forte, tá? Eu não sou coach, eu não fui treinado para isso, eu tenho uma mente binária. Então, hoje eu estou realmente saindo da minha zona de conforto, mas eu estou fazendo isso porque se isso está te impedindo de chegar no 30 em 30, então faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito, te ajudar e pelo menos, te dar um caminho para você pensar sobre isso. De cara, quando eu pensei nesse assunto, eu pensei, bom, o que me ajudou e o que, na minha experiência, né, eu fui lá nas minhas caixinhas tentar achar de tanto assunto sobre isso, de tanto vídeo do YouTube, de tanto vídeo motivacional, de tanto livro, qual foi, dentro da minha caixinha aqui, qual foi a melhor experiência que eu tive e que eu gostaria de passar para adiante de vocês. Eu sou um cara prático, né? Tenho muita coisa para fazer, etc. Então eu preciso achar essas coisas práticas. Na minha experiência, foi mais ou menos assim. Há muito tempo que eu tento alimentar o lobo dentro de mim. A gente tem dois lobos, né, dentro da gente. Isso aqui é uma parábola, que eu não lembro de onde que eu li isso, mas é super importante. Nós temos dois lobos dentro de nós. Um lobo, que é o lobo da raiva, que fica irritado, o lobo da escassez, o lobo que acredita que você não é capaz, é o lobo da violência, é o lobo dos pensamentos negativos. E tem o outro lobo, que é o lobo do pensamento positivo, o lobo da honestidade, o lobo da ética, o lobo que cresce, o lobo que acredita que tudo é capaz. Os dois lobos estão dentro da gente e eles brigam. Eles estão em um conflito diário. Você sabe quem que ganha? Qual dos dois lobos que moram aí dentro de você que ganha essa briga? O lobo que você alimentar, porque ele fica mais forte. Então, há muito tempo eu decidi alimentar o lobo bom. E como que você alimenta o lobo bom? Que comida ele come? Ele come, cara, uma música positiva, um livro positivo, uma frase positiva. Então, todo dia você tem que alimentar isso, né? Então, há muito tempo eu leio muita coisa sobre isso, já faz parte da minha rotina. E eu li muitos livros. E um que resumiu tudo, porque o que eu queria passar, eu só tenho aqui pouco tempo para passar com vocês, né? Então, o que eu queria para vocês é falar, olha, eu tenho um livro, que ele não é o mais completo, né?
pior, mas é um livro que fala, assim, de uma forma resumida, tudo que a gente precisa colocar na vida. São 7 leis espirituais do sucesso. Esse é o nome do livro. As 7 leis espirituais do sucesso. Cara, é incrível. É um livro pequeno, custa R$12. Eu vi agora, custa R$12. É de um autor chamado Deepak. Deepak é Deepak Chopra. E ele resumiu em 7 leis, de forma que você faz, né, se preocupa com a primeiro e depois você vai até a 7ª, nessa ordem. E dentro dessas leis tem os conceitos mais importantes para você alimentar o lobo positivo, para você não deixar qualquer coisa que está te impedindo de chegar no 30 em 30, mesmo que seja alguma coisa invisível aos olhos, ou seja, não é a sua técnica de venda, não é a sua ferramenta de e-mail marketing, não é se você é bom em neutralizar a objeção ou não, não é se você está usando Google, Facebook, tudo isso é visível, são coisas visíveis. Você entra numa mentoria comigo e eu consigo ver, eu consigo te ajudar, mas o essencial é invisível aos olhos. Então essas 7 leis resolvem essa parte. Vamos lá, resumão, tá bom? Resumão, porque eu não quero que você ache que só ouvindo isso aqui é suficiente. Vai lá, compra o livro, estuda o livro. Um diazinho você lê esse livro aí rapidinho. A primeira lei é a lei do potencial infinito. É a primeira lei que é a mais importante, né? Então, essa é demais. Tem uma frase dentro desse livro que fala o seguinte: tudo é criado 2 vezes. A primeira é na nossa cabeça e a segunda é no mundo físico. Ou seja, sabe quando que você vai fazer 30 vendas em 30 dias? Quando você criar o 30 em 30 na tua cabeça. Quando você colocar, e eu tenho as minhas criações aqui, elas estão aqui, eu estou apontando aqui na minha parede, estão aqui. Tudo que eu quero que aconteça é primeiro criado na cabeça. E você tem que criar isso também. O seu 30 em 30, ele está aí, mas ele tem que ser possível de existir. Se você acordar e falando, não é para mim, eu não consigo, esse negócio não existe, não dá, só tem lead frio, tem muita concorrência, não acontece. Simples assim. Simples assim. O Google é muito caro, todo esse tipo de coisa te limita. Então, como que você resolve essa parada? Primeiro, estando próximo de quem fez. O ponto em comum deles é, cara, eles cumprem as 7 leis, especialmente que é a lei de dar antes de receber. Essa é a segunda lei, dar antes de receber. Pode olhar todos eles aí. Todos eles. Eles estão cientes que o universo é uma troca dinâmica. Primeiro você dá e depois você recebe. Eles não acordam pensando assim, quem que vai me dar dinheiro hoje? Não é assim, né? Protegendo o segredo dele, a estratégia de como vender, plano de saúde, seguro, com WhatsApp, sem fazer anúncios. Ele podia estar sentado em cima desse negócio e falando, não, eu vou me proteger aqui para ninguém saber dessa parada. Mas não. O que ele estava fazendo? Compartilhando. Ele estava dando antes de receber. Você acha que o universo não está vendo isso? Com certeza tá. Isso vai te conectar com a terceira lei, a lei do karma. Você já ouviu falar, né? Do karma, né? O que você aqui se faz e aqui se paga. Né? A gente olha isso como uma punição. Mas não é sobre isso. É sobre causa e efeito. Toda ação que você faz tem uma reação. Toda ação que você faz tem uma reação. Simples assim. E aí vem, né, você se conecta com a próxima lei, que é a lei do mínimo esforço. Se o que você está fazendo, porque o que você faz tem um esforço. O que quer dizer isso? Você pega as mentes que entenderam isso. Ontem, por exemplo, quando pegaram a estratégia do Ivan, ontem já deve ter pessoas que criaram um grupo do WhatsApp. Ontem, certeza absoluta. Por quê? Tudo que você faz, o que você planta, você colhe. Se você deixou para hoje para criar o grupo, você plantou procrastinação. E se você está plantando procrastinação, você vai colher procrastinação. Você tem que quebrar esse ciclo. Se você falou, cara, que mega ideia, qual que é o primeiro passo? Criar o grupo. Pô, já estou aqui com o meu celular mesmo e já criou o grupo. Não preciso fazer os próximos passos, mas já criou o grupo. O que você plantou, Rubinho? Proatividade, determinação, foco. O que você vai colher? Tudo isso. Mas existem outras regras, outras leis. E a próxima lei é a lei do mínimo esforço. Tudo precisa fluir sem muita dificuldade. Se alguma coisa está empacando, está difícil, é porque não é para ser. É simples assim. E aí no livro ele fala o seguinte, a grama, ela não acorda e fala, oi sol, peraí que eu vou me esticar aqui, eu vou fazer um alongamento e a grama cresce. Não funciona assim. A grama simplesmente cresce. Ou seja, quando você conecta
conecta até aqui, todas estas leis, as coisas começam a fluir, especialmente por conta da primeira lei, que é a lei da criação. A hora que você coloca algo que é possível e eu quero, e você pede, o universo ele começa a se estruturar para te dar isso. Então o seu 30 em 30 ele vai vir, mas ele não tem que vir na base do esforço. Se está muito difícil, para e pensa. Tem alguma coisa errada. Aí vem a próxima lei, a sexta lei, que é a lei do desapego. Que é, para você receber algo, é contraintuitivo, mas você precisa se desapegar. Não tem que ser uma compulsão. O seu 30 em 30, por exemplo, não tem que ser aquele negócio que, eu tô maluco, eu quero 30 em 30, e eu quero que venha hoje, eu quero que... Teve gente que veio em 2 meses e o meu tá demorando 3 meses. O Ivan fez 3 vendas de plano de saúde em 1 mês, eu não fiz nenhum. Não tem que ser assim. Você tem que desapegar. Você tem que querer, mas você tem que focar no processo que te leva lá e não no resultado. Se você focar no processo e fazer o que tem que ser feito hoje, amanhã e depois, o sucesso é consequência. E aí vem o último, mais difícil, né? Que geralmente demora, geralmente precisa de muito esforço, a lei do Dharma. Dharma é uma palavra que muita gente nunca tinha ouvido falar, eu também nunca tinha ouvido falar, mas é Dharma com D. Olha, o fato é que, muita gente se acha pequeno, se acha que, não, isso aí não é... Mas o fato é que todo mundo nasceu com um talento, com um propósito de vida. Qual foi o seu? E tem que refletir, tem que meditar até descobrir. A hora que você descobre o teu talento, por que você está aqui, e você alinha as tuas ações para isso, aí você faz as coisas com o mínimo esforço, as coisas dão certo, você não precisa ficar apegado. Todas as outras leis, elas acontecem normalmente. Agora, não vamos ser poliano aqui e achar que, beleza, eu já fiz isso aqui, agora eu vou sentar aqui no meu computador e o meu WhatsApp vai pingar ali de prontinho para comprar. Não funciona assim também, né? Tem que estudar, tem que saber vender, tem que se organizar, você tem que ter um conjunto completo técnico. Só que isso é as coisas que eu sempre foquei em fazer. E às vezes mesmo você fazendo tudo isso, eu tô fazendo tudo certo, as coisas tá travado, minha vida tá travada, não vai para frente, só vem lead ruim. Às vezes é invisível aos olhos. E é por isso que, no mínimo, o que eu gostaria que você fizesse é dedicar um tempo, eu não sei quanto tempo, para o seu desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento, seja ele técnico, seja ele não técnico, de coisas invisíveis aos olhos. Então, essa é a sacada aí de que eu achei que valia a pena trazer para vocês. O nome do livro que eu falei aqui é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Em resumo, ele pegou, mentalidade de crescimento, né? A mentalidade Growth Mindset da Caroline Dwyer. Ele pegou esse monte de livros. Tem o Pense e Enriqueça, T. Harv Eker. Pegou tudo isso aqui e condensou. Claro que ele não foi ler o livro e falar, não, ele tem a metodologia própria dele, mas ele pegou e resumiu tudo em um livrinho desse tamanho, que já é mais que suficiente para você perceber que você é digno, sim, né? E nada pode te parar. E isso vai te levar no 30 em 30. E é por isso que eu falei tudo que eu falei hoje. Galera, então fiquem bem, tenham uma ótima semana, estamos aí caminhando nesses últimos dias do mês, então dá uma arrebentada aí. Bom momento agora para, sabe o quê? Técnica das 9 palavras. Coloca essa técnica aí, pega todos esses leads que você está trabalhando e vamos acelerar, vamos fazer esses fechamentos, vamos trazer essas vendas aí para vocês, tá bom? É sempre uma alegria estar com vocês. Se está vendo pela primeira vez aqui, dá um jeito de mostrar para a plataforma que você está, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, que você gostou desse conteúdo e que você quer mais. Então, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um comentário, faz alguma coisa, dá um sinal de fumaça. Isso é pro teu bem, né? Todo esse conteúdo aqui é feito para te ajudar a prosperar. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem bem.